Abra a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 10, versículo 1. O centurião Cornélio. Livro de Atos, capítulo 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e tuas esmolas têm subido perante a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. E prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos ali, que ali se haviam juntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias eu estava em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim
se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ele ressuscitou. Nós comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar o povo. E testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Diga glória a Deus. E glorifica o Cordeiro. Glorifica a Deus. Glória, glória, glória. Obrigado, Pai, nosso coração restaurador eterno. Em nome de Jesus. Vamos sentar. Então vou me apegar aqui a duas situações. Primeiro, o Senhor mandou os apóstolos pregar para todos que Jesus foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Aí, que maravilha, irmão. O apóstolo Pedro disse que o Senhor mandou os apóstolos falar e pregar
que Jesus, foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Que maravilha! E outra que também nos chama a atenção é Cornélio, né? E Cornélio, ele era um homem temente a Deus, piedoso, que andava na justiça. Esmola quer dizer justiça perante o povo. Fazia o que era justo, não é dar esmola. Tinha um bom testemunho na nação judaica. Era um homem justo, temente a Deus, que amava o próximo, que ajudava o próximo, que era respeitado, que andava segundo as leis divinas. Gosto da própria nação judaica. Pessoa justa, que anda segundo aqueles princípios de justiça. Então, Pedro disse que é agradável ao Senhor qualquer homem, homem ou mulher, em qualquer nação que faz o que é justo, que é misericordioso, piedoso, que anda em justiça. Isso é agradável aos olhos de Deus. Então Deus estava olhando para Cornélio e viu que Cornélio estava se humilhando. Se humilhou a Pedro, né? Se ajoelhou aos pés de Pedro, se humilhou a Deus, a um Deus que ele não conhecia, obviamente. Praticou o que o Deus estava mandando, leu o que os profetas estavam dizendo, né? Pedro fala aí, os profetas. Creu, e andava ele à casa dele, ele dirigia a casa dele, ao chefe, temendo a Deus, irmão, em justiça, sem mentir, sem enganar, sem roubar, sem fazer mal ao próximo, sem prostituir, sem dar um bom testemunho. Tem pessoas assim no mundo, que óbvio estão na vaidade, mas isso aí é coisa que Deus vai tirar depois. Deus, ele disse que ia aperfeiçoar a pessoa. Cornélio vai aperfeiçoar. Ele está pegando pessoas no mundo para aperfeiçoar. É difícil ele pegar uma pessoa, né? É mais difícil ele pegar uma pessoa, mais difícil não, é impossível, na verdade, ele pegar uma pessoa que não queira fazer o que é certo, obviamente. Ele não vai obrigar a pessoa a fazer, andar como Deus quer. Ele não vai obrigar. A pessoa tem vontade, tem querer. Não vai dominar ela. Quem domina é o diabo, domina a pessoa faz ali o que o diabo quer. Ele não vai fazer isso. Ele quer alguém que se arrependa do que fez, está fazendo, e esteja disposto a trilhar um caminho novo. Ou alguém que já anda em justiça, alguém que teme a Deus. Ou seja, não, eu sei que mentir é mal, então eu temo a Deus, eu não vou mentir. Eu temo a Deus, eu não vou roubar. Eu temo a Deus, não vou fazer mal no próximo. Pessoas que temem a Deus, irmão. Então, é do agrado de Deus olhar para a terra e procurar pessoas que temam a Ele, que andam em justiça, que essas pessoas são mais fáceis de Deus trabalhar a vida delas, para que elas obedeçam e larguem outros pecados. Assim é o caso de Cornélio, um centurião, um oficial da corte italiana, homem temido, né? Mas não era temente a Deus. Não era orgulhoso por causa do cargo, né? Da função de comandar 100 soldados. Ganhava bem. Colhia os impostos. Mas não era orgulhoso. Não tinha orgulho, irmão. Estava se humilhando, orando em jejum,
se humilhou a Pedro, o pescador, mandando chamar, recebendo bem, se humilhando aos pés de Pedro. Você vê as pessoas fazendo isso? Não. Porque não temem a Deus. Ele temia a Deus. Deus mandou chamar Pedro. Pedro vai dizer tudo que você quer. Ou seja, Pedro é o servo de Deus. Então eu tenho que receber ele bem. Eu tenho que temer a ele. A pensar que ele é um pescador, não é nada. Eu sou oficial, eu que mando. Mas eu temo a Deus. E eu tenho entendimento que Deus é soberano. Que Pedro é maior do que eu. Eu sou menor do que Pedro. Por isso que ele se ajoelhou. E Pedro mandou ele se levantar. Com essa reverência. Como o João viu o anjo, e o João se ajoelhou aos pés do anjo, sabendo que o anjo ele é santo, o João não era. Ou seja, o anjo é maior do que eu. É questão de respeito, de temer a Deus. Ah, não, o anjo, se ajoelhou o anjo. Não, adora Jesus. Mas ele viu o anjo é superior. O anjo é o servo de Deus, é lindo, é perfeito. Merece toda reverência. Ou seja, demonstra o temor que a pessoa tem a Deus. Isso muitas pessoas têm no mundo. Temem ao Senhor. Andam em justiça, perante a justiça dos homens, que é parecido um pouco com a justiça de Deus. Não matar, não roubar, não mentir, não enganar. Muita gente anda assim. Então, pessoas andam temendo ao Senhor, não temem a Deus, no castigo de Deus. Então essas pessoas e temem a Deus, buscam a Ele, o Senhor se manifestará, é do agrado dele. Deus procura pessoas assim, não pessoas que não temem a Ele, não querem temer, não querem se arrepender, se arrepende da boca para fora, não compreendem que, embora que tenham dinheiro, cargo ou função, não são nada. Que tem que se humilhar a Deus. Então, essas pessoas não querem se humilhar, sofrem até morrer de enfermidade. Se ela for mãe, não consegue se humilhar a Deus, que se acham soberanas. Cornélio não era o contrário, irmão. Abraão também rico, se humilhava, Jó, muitos outros, Ló, morava em Sodoma, só ele e a família dele. Ele e as duas filhas dele foram salvos, irmão. Ele morava no meio de perversidade, como hoje. A gente mora cercado de perversidade. Mas ele temia a Deus. Ele resistia. Ele não se misturava, ele vivia isolado. A Bíblia diz que todo dia a alma dele se afligia vendo aquelas coisas. Ele sofria, mas guardou-se. É assim que funciona. Tem que ser temente a Deus. Tem muitos dos nossos irmãos que temem ao Senhor, que lógico precisam, é um bom começo. Deus virá trabalhar a vida deles, irmão, até o fim, como trabalha a nossa, todo mundo. Quem pode desprezar também a pessoa que teme a Deus. Mas a pessoa que não teme a Deus, aí, irmão, tem que ser desprezada mesmo. Tem que ser. É insuportável, insustentável você estar com uma pessoa que não teme a Deus. Deus não está com ela e nem quer saber dela, irmão, enquanto ela estiver nessa situação. E ninguém quer, né? Igual a Bíblia fala. Ninguém quer. Você é pecador. Está aí o irmão Mauro aí, né? Que é pecador. Aí foi um irmão lá para a casa de Deus fazendo teste com o irmão lá. O irmão só queria casa boa, bonita. E fazendo teste com o irmão Mauro. Mostrando os dois as coisas, ensinando. Aí você quer amarrar uma pessoa dessa? Não é ruim, né? Tá com uma pessoa que é soberba, que não tem a Deus? Não quer, tá, né? Quer uma pessoa daquele jeito ou pior do que ela, não quer. O irmão Mauro é pecador, irmão, então é propício. E Deus que é santo, você acha que Deus vai querer? Quisesse, não tinha tanto aí no inferno. Né? Insuportável para qualquer pessoa humana
está com outra altamente soberba, que não teme a Deus, não teme a homem nem a nada perto dela. A maioria das pessoas vivem sós, que ninguém, nem a família aguenta. Você acha que Deus vai aguentar? Não aguenta. Aí, a partir do momento que a pessoa quebra essa soberba, entende que tem que se humilhar, Deus recebe, começa a trabalhar a vida dela. Mas vai depender da pessoa entender se humilhar, aguentar as humilhações. Por isso que tem as provações. Mas não precisa ser assim. O bom é ser temente a Deus para não levar as pancadas. Temer a Deus obedecendo. Você lembra o arrebatamento da irmã Maria, né? Se eu tenho tem até no canal que o anjo mostra ela o futuro, o trono branco e tudo, as pessoas sendo julgadas. Aí as pessoas são julgadas, ela olha, aí o anjo sai com ela e pergunta: você viu aí? Você entendeu por que elas foram condenadas? Aí ela entendi, porque eu vi lá pessoas que estavam do lado esquerdo da minha igreja. Elas profetizavam, elas falavam língua, elas ajudavam a fazer isso e aquilo. Agora eu sei que nada disso importa. Que o importante é temer a Deus e obedecer a sua palavra. Quem se lembra? Importante é obedecer a Deus, temer a sua palavra, obedecendo. É isso. E a palavra tem muita coisa para a gente obedecer, para a gente ver. Uma das coisas é se arrepender, uma das coisas é ser humilde, uma das coisas é confessar, outra palavra é se humilhar, outra pessoa entrar em humilhação. Então, quando ela se confessa, está cumprindo a palavra. Quando ela se quebranta, está cumprindo. Quando ela é humilde, está cumprindo. Quando ela recebe um pagamento mal, está cumprindo. Quando ela persevera, está cumprindo. Quando ela larga isso, está tudo cumprindo, irmão. Está temendo a Deus, não vou cumprir, porque senão meu Senhor vai se afastar de mim. Eu não quero que Ele se afaste de mim. É bom a presença dele, me dá alegria, me dá paz e vai me dar vida eterna. Eu vou fazer isso aqui, porque se eu não fizer, desagrada a Ele. Eu não quero que Ele fique triste. É o pai, é o filho com o pai. Eu não quero ver meu pai triste, não quero ver minha mãe triste. Eu vou fazer isso aqui para agradar ela. É assim, temer a Deus é assim. Agora o filho rebelde está nem aí. Se a mãe está chorando, o pai faz o que ele quer fazer. Mas o filho, né, obediente, não vou fazer isso que meu pai e minha mãe, meu pai pode até morrer por um troço, dá um troço morrer. Eu vou fazer isso aqui que ele vai ficar feliz. Isso é temer. E todos têm temer. Então Cornélio estava temendo a Deus, obedecendo a ele. O anjo mandou, ele imediatamente chamou 2 criados dele, da família dele, e um soldado que temia a Deus. Ele tinha vários soldados à disposição dele, mas mandou um soldado que temia a Deus. Não vai mandar um soldado endemoniado que não temia a Deus. O trabalho deles, para ser concluído, que era um dia de viagem, tinha que ir um soldado que temesse a Deus. É assim, ninguém bota pessoas que não tem a Deus num trabalho desse. O trabalho desse é importante. Na evangelização tem que ser pessoas que temem a Deus, que estão preparadas para pregar. Então o que chama muita atenção, e a mais atenção de todos é que Jesus disse, mandou os apóstolos pregar, né? E falando para todo mundo. Está aqui, versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar, dizendo, realmente é mesmo, que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos.
Então Deus constituiu Jesus, seu Filho amado, no dia, a ser juiz dos vivos, julgar quem está vivo e julgar quem está morto. Lembrei do testemunho também. Não chores por mim, eu já fui julgada, né? Minha mãe é aquela mulher da Calcaia, né? Aqui da Calcaia, no município. Ela viu a mãe dela no inferno lá, a mãe dela disse: não chore por mim, porque eu já fui julgada, condenada. E quem foi que fez? O julgamento? Quem foi ele? Fala. Jesus Cristo de Nazaré. Julgou-a. Ele, quem julga não é a palavra, ele não é o verbo, não é a palavra. Ele diz que assim como eu ouço e vejo, ouço o que o anjo está me dizendo, o que as pessoas estão me dizendo, assim como eu vejo você fazendo, assim como eu vejo os relatórios, eu julgo. E a mim, o meu julgo é verdadeiro, é justiça. Nada eu posso fazer. Do jeito que eu vejo, eu faço. Então, ele é o juiz. Ele que julga o nosso processo. Ele que determina quem vive e quem morre. Disse para Pedro: se eu quiser que ele fique, João, até a minha vida, o que é que você tem a ver com isso? Eu sou o juiz dos vivos e dos mortos. Eu arrebatei Enoque e Elias há 5.000 anos. Enoque, 3.000 anos Elias. 3, 4.000 anos Elias. Estão comigo no céu. Com o Paulo Espírito transformei eles, estão lá e vão voltar. Ou seja, eu sou o juiz dos vivos e dos mortos, eu faço o que eu quiser. E vou julgar eles ainda, né? Que eles vão descer e vão morrer. Vão ter que morrer. Porque ao homem é dado, né? Morrer uma só vez e logo após vem o juízo. Hebreus 9:27. Não tem encarnação. Então, irmão, isso é tudo. Temer a Deus, obedecendo a sua palavra, sabe mostrar que Ele é o Pai amado. Não faça o Pai sofrer, porque Ele se assemelha ao Pai. Ele é Deus. Pai, só para você entender. Ele é Deus e é julgador. E julga com justiça os vivos e os mortos. Julgou, a pessoa foi para o inferno e vai julgar ela para ela ir para onde? O lago de fogo. Julgou, ela está na prisão provisória, no inferno. Ela vai agora para a prisão eterna, cumprir eternamente. O lago de fogo é 7 vezes pior que o inferno, onde será lançado o diabo e os anjos caídos. E quem é que faz isso? Ele mesmo disse: não temei a mim, que eu posso lançar o corpo no inferno. Aí você entendeu? Então, a vida e a morte está na mão dele. A chave do inferno pertence a ele. Ele criou, e ele abre e entra e sai. E ele lança lá, e ele fecha as covas. Abre e fecha as covas. Ele que permite que Satanás vá pegar a pessoa, irmão. Não é por causa do pecado, obviamente. Todo mundo já entende isso. Se Deus explicar, a própria pessoa está pecando e Satanás vai acusar ela para levar ela. Mas só se Deus deixar. Tem isso aí, não é? Eu vou pegar ele e levar. Não é assim não. Deus é dono de todas as coisas. Por isso, tema a Deus, irmão. Não tem motivo para você temer a homem, a Satanás, não. Tema a Deus.
É Ele que faz tudo. Ele quiser, Ele desfaz os conceitos das nações, do homem e da mulher sanguinária. Ele quiser não, Ele quer, ele desfaz a morte. Tanta gente aí escapando da morte agora, por causa das orações. Ele está dando mais uma oportunidade, é Ele que dá. Ele diz, não, morte, sai daí. Agora não. A pessoa está lá na UTI. O Espírito Santo ora por ela, usa a igreja, ao Senhor, não, vou dar uma chance. É assim, o que manda é Ele. A pessoa morre, como muitos já morreram, Ele ressuscitou. Irmão Adão, aquela irmã, né, com aquela outra, ressuscitou no velório, o pessoal tudo correndo. A Joana estava com câncer dela no estômago. E muitos outros. Tem muitos relatos. Não, morreu ali Lázaro, morreu. Não, deixa eu falar. 4 dias Lázaro está morto, não se preocupe não. Eu vou mandar, depois de 5, 7 mil anos, 1000 anos depois, você contou mais de 1000 anos, né? Que deu delay. Eu vou mandar os mortos tudo se levantar, eles vão se levantar. Não tem tempo não. Que depois dos 1000 anos, Jesus vai mandar os mortos se levantar, né? Os mortos que estão no inferno. Eles vão sair do inferno, outros vão sair dos túmulos, são os ímpios, para ser julgados. Tem tempo não, tem tempo não. Ah, não, porque não sei, não se preocupe não. Eu vou dar ordem, eles vão se levantar. Ou seja, quem manda é Ele. É o juiz, Ele julga. E também diz que Ele é o legislador. Ele dá as leis, né? Legislador dos vivos votos, juiz dos vivos votos. Então não há motivo para temer. Temer a Ele mesmo, acabou-se. Porque se Ele ficar irado, Ele permite que Satanás leve uma pessoa. E na hora que Ele permitir, Satanás já está ali, ao redor, já só esgurejando, né? Como se diz. Aí, permissão. Traga a pessoa. Não demora não. Demora não. Porque a vontade dele é destruir. É mal. Demora não. Vamos ficar de pé. E glorificar o Cordeiro, aquele que vive para sempre, eternamente. Glória, 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 é o juiz. Imagine você ser amigo do juiz, hein? Imaginou? Eu sei que no serviço público a gente tem uma amizade com os outros, a gente consegue tudo, né? Eu tenho um amigo lá, tá falando assim, olha, tá tudo bom, não, a gente aqui vai virar a gente. Imagina você ser amigo do juiz, hein? Imagina o juiz lhe amar, o juiz olhar para você e dizer, não, esse aqui eu conheço. Se for lá sentar para ser julgado, ao juiz, não, esse aqui eu conheço. Esse aqui, conheço o caráter dele. Esse aqui é de dentro da minha casa. O que você está dizendo é mentira. Eu conheço ele. Imaginou? Esse aqui não. Esse aqui, tudo estão dizendo é mentira. Ele me serve. Eu conheço ele. Eu tenho um bom caráter, ele me serve. Já imaginou? Agora imaginou ser inimigo do juiz, o juiz vai saber tudo. Ah, eu vi ele roubando mesmo, ele roubou, foi lá em casa. Ele roubou lá, eu roubaram a rede do promotor, ó. Roubaram a rede do promotor. Ele roubou minha rede. Botou para a rede nova, ela entrou lá e furtou a rede, ó. Eu tô um pouco com raiva, deu um pouco na cadeia lá, passou foi tempo para soltar. O raio que ele tinha roubado a rede dele. Furtado, né? Aí você imagina, não, esse aqui, ele entrou fora em casa e matou meu filho. Isso aí vai ficar preso, é cacete. Dá pena de morte para ele. Conheço isso aí, isso aí eu conheço. Então, agrade ao juiz dos vivos votos, faça o que ele está mandando. E quando chegar a sua hora, ele vai dizer, não, esse aí você não leva não, Satanás. Quem vai levar é meus anjos. Chama os anjos pega ele e leva ele.
Esse é meu. Acabou. Vamos glorificar o Deus.